estamos no ar com mais um Conversa Pública. Muitíssimo obrigada pela sua audiência e pela sua companhia aqui todos os dias, inclusive sugerindo temas que a gente possa conversar e trazer aqui para vocês, para informar ou para edificar as nossas vidas. Hoje a gente tem um tema super interessante. Nós vamos falar sobre os huguenotes e as marcas que fazem surgir uma missão, porque a noite de São Bartolomeu remete a um evento trágico que ocorreu em Paris, na França, em 24 de agosto de 1572. Nesse dia, milhares de protestantes calvinistas, também conhecidos como huguenotes, foram brutalmente assassinados. O massacre se espalhou por toda a França, resultando na morte de dezenas de milhares de pessoas. A noite de São Bartolomeu é um dos episódios mais sangrentos e marcantes das guerras de religião na França. O massacre teve um impacto profundo na história daquele país, intensificando a violência e a intolerância religiosa. Hoje eu tenho a honra de receber aqui no estúdio o pastor Jorge Pinheiro e sua esposa, Naira Pinheiro. Eles são os líderes da missão Cruz Huguenote. E ambos são, o pastor, especialmente o pastor Jorge, ele é professor de Ciências da Religião, com doutorado e pós-doutorado na França. A doutora Naira Pinheiro também é doutorada, né? Tem doutorado na França. E eles vão trazer para a gente a história dessa missão tão importante. Pastor Jorge, pastora Naira, muitíssimo obrigada pela presença de vocês conosco no Conversa Pública de hoje. Nós aqui agradecemos, né, a oportunidade a vocês, obrigada a todos os ouvintes, às ouvintes também. Eu também quero saudar os nossos ouvintes e telespectadores por esse momento tão especial. Quero agradecer a Celeste também, que está, digamos assim, apresentando o programa. Muito obrigado a todos. Isso aí, uma honra para mim, pastor. Pastor, começo com o senhor. Eu queria que a gente falasse um pouquinho já nesse início. Quem são ou quem foram os huguenotes? Como surgiram? Bom, nós temos que pensar na reforma protestante que se deu na Europa. Normalmente a gente pensa na Alemanha e em Lutero, e está certo. Mas um dos países onde a reforma protestante se fez presente com uma profunda intensidade foi exatamente na França. Os protestantes calvinistas ou huguenotes cresceram tanto que caminhavam para ser 1/3 da população francesa. Eles eram uma elite, eles estavam ligados à nobreza, ligados aos comerciantes, aos navegadores, né? Comerciantes além-mar. Eles estavam, então, também na jovem indústria que surgia na França. Eles eram modernos, nesse sentido, se opunham à Idade Média. Isso fazia com que o movimento crescia, porque eles ofereciam liberdade. Essa liberdade foi crescendo, como Celeste já disse, houve um massacre da noite de São Bartolomeu, algo terrível, não é? Mas nós temos que ver que quando começa a perseguição aos huguenotes, essa perseguição é armada e os huguenotes são obrigados também a resistir à força e a criar brigadas para enfrentar o exército monárquico e católico. Isso durou mais de 2 décadas, ou seja, vai a quase 4 décadas de guerra com momentos de paz, mas que retornavam com uma profunda violência. E daí nós tivemos o seguinte, 3 movimentos. Uma parte desses huguenotes foram, na verdade, a gente diz 1/3, foi massacrada. Uma outra parte fugiu para as montanhas, né? Entrou no que eles chamavam no deserto, lembrando do Antigo Testamento.
e outra parte imigrou. Foi para a Alemanha, foi para a Holanda, foi para os Estados Unidos, foi para a Inglaterra, mas eles têm uma história também ligada ao Brasil. Pois é, Não sei, Celeste, se já conta um pouquinho, ou se você... Sim. A gente podia aqui falar muito mais da história, né, ainda do momento França, mas até pelo tempo do nosso programa a gente vai voltar para o Brasil, porque eu também, além de conhecer a história no Brasil, eu quero saber sobre o trabalho de vocês aí na missão Cruz Huguenote. Quando que esse movimento chegou ao Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro, e qual era o objetivo? Muito bem. O movimento foi dirigido por Villegaignon. Na história do Brasil, às vezes a gente se lembra dele, um almirante que veio para montar a França Antártica, que era um projeto de colonização dos franceses nessa região, que ainda não era o Brasil. Quando eles chegaram na região do Rio de Janeiro, não existiam os portugueses lá. Os portugueses estavam no norte, principalmente, digamos assim, caminhando pela região de Salvador. Muito bem. Então, os huguenotes ainda não estavam aí. Mas Villegaignon trouxe soldados. Esses soldados, de fato, eram presidiários que eram tirados das prisões, imagina, prisões da Idade Média, terrível. Então, eles preferiam vir para uma região totalmente desconhecida, que era essa região do Brasil, e aqui, então, tentar sobreviver, porque era melhor do que estar nas mamorras medievais da monarquia francesa. Vieram, então. Quando eles chegaram aqui, eles começaram a ter relacionamento com os índios tupinambás. E, neste relacionamento com os tupinambás, havia as moças tupinambás, as índias, que trafegavam, que andavam de barquinho ao redor da ilha, que hoje se chama Ilha de Villegaignon, e isso atraiu esses homens que saíram de masmorras para construir famílias. Eles fugiam e iam viver com os tupinambás e se casar com as índias. Isso causou um problema terrível para o projeto de Villegaignon, e ele tinha um amigo da Suíça, que se chamava João Calvino. Os dois estudaram juntos. Ele escreveu uma cartinha para o Calvino. Calvino, preciso que o senhor que você me ajude, porque há um desmoronamento ético aqui. Os nossos soldados estão fugindo com as índias. E aí, então, Calvino manda alguns seminaristas e pastores para ajudar Villegaignon. Mas, chegando lá, na ilha de Villegaignon, houve uma discussão entre a leitura católica da ceia do Senhor, né, da Santa Ceia, e a leitura protestante, e isso causou um problema danado. Houve uma divisão, os portugueses vieram, Villegaignon acabou fazendo um acordo com os portugueses, e os portugueses prenderam os protestantes, os huguenotes, e disseram para eles, porque foram condenados à morte, um número bom, e disseram para eles: vocês têm uma noite para escrever em que vocês creem, porque amanhã vocês serão decapitados. Muito bem, e nessa noite eles escreveram uma declaração de fé, que é a primeira declaração de fé feita em todas as Américas, belíssima, que nós chamamos Declaração de Fé da Guanabara. Perfeito, Querido, perfeito. Eu li, eu traduzi para o português e assino embaixo. É isso aí, queridos. Olha, é uma história interessantíssima. Essa confissão de fé da missão, a confissão de fé da Guanabara, ela está disponível, inclusive, no Google, aí no YouTube. Eu recomendo que você leia. Eu vou postar a confissão de fé da Guanabara
no Facebook da Boas Novas, tá bom? Se você tiver interesse, eu recomendo que você leia, porque realmente é um documento interessantíssimo. Como surge a missão de vocês? Eu também fiz meu doutorado sanduíche na França, né? Estávamos em Paris, né? Mas tivemos que descer a Montpellier, porque o Jorge fez também o pós-doutorado dele, ele tinha um encontro com o orientador dele lá em Montpellier. E quando resolvemos ir na igreja que a gente frequentou durante o doutorado do Jorge em Montpellier, visitar a igreja. E chegando lá, estava havendo batismos, uma coisa que não é tão frequente lá como é aqui, né? E o pastor, então, da igreja falou para o Jorge, olha, hoje está aqui uma outra igreja, que é a igreja de Lunel, que também está fazendo batismos, mas o pastor dessa igreja vai se aposentar e ela vai ficar sem pastor, a igreja vai fechar. Você não teria um jovem seminarista? O Jorge era professor também da Faculdade de Teologia Batista aqui de São Paulo, e ele falou, você não teria um jovem seminarista que esteja se formando e que gostaria de vir para a França, assumir essa igreja, né? E também para me ajudar aqui, né, em Montpellier. E foi assim que começou, Jorge. Quando nós voltamos ao Brasil, Jorge apresentou essa proposta a alguns dos seus alunos, e começou assim, e depois continuaram nos pedindo pastores, né, para assumir igrejas. Há muitas igrejas sem pastor na França, muitas. As igrejas católicas também enfrentam esse problema, e mesmo judeus, né, enfrentam esse problema na França. É um país muito secularizado, né, um Estado muito laicista, e isso dificulta, enfim, a formação de pastores, a resposta ao chamado, né? Perfeito. Eu gostaria de acrescentar por que nós nos chamamos Cruz Huguenote. Nós sabemos que existe um remanescente protestante na França, que são, digamos assim, remanescente da tradição reformada, da tradição protestante calvinista huguenote na França. E, então, nós reivindicamos isso. Nós reconhecemos o papel que eles jogaram, não somente no Brasil, mas em várias partes do mundo, e nós tomamos isso, não é, como base de reconhecimento diante de Deus e diante daqueles missionários que morreram na Panamá. Então, nós reivindicamos isso, por isso nós nos chamamos Fraternidade da Cruz Huguenote. Trabalhamos com todas as denominações, não temos essa divisão, porque reconhecemos que o reino de Deus inclui uma multidão que a gente não pode contar, nem pode separar em grupos, né? São todos muito importantes para Deus. Hoje vocês... Diga, pastora. Jorge sempre diz que uma coisa que ele pensou, né, que o tocou, foi a questão de que as orações desses santos, né, desses huguenotes, estariam na presença de Deus. E, então, uma forma de responder a esse serviço que eles prestaram no passado, a nós no Brasil, através desse apoio às igrejas francesas. Perfeito. Hoje vocês servem na França, não é isso? Isso. Uhum. Por que trabalhar com a igreja na França? Qual é o papel de vocês nesse projeto todo? Em primeiro lugar, todas as denominações na França enfrentam um problema. Praticamente 30% das igrejas que cada denominação tem, essas igrejas não têm pastor. Como Naira já falou, há uma carência de pastor, de padre e até de rabino. Muito bem, então, nosso trabalho é criar uma ponte entre pastores brasileiros que têm chamado para a missão transnacional e se sente chamado para atuar na França,
que se preparem, têm que aprender francês, têm que conhecer a cultura, etc., etc., e depois ele vai ser aceito por alguma igreja francesa que aceita um pastor brasileiro nesta igreja francesa. Essa é a primeira coisa do nosso trabalho. E por quê? Exatamente porque a França é ainda um centro que emana cultura por toda a Europa. O que acontece na França, de alguma forma, se alastra pela Europa. Nós hoje temos um pastor em Portugal e um pastor na Itália. Não pensamos, mas a coisa vai se expandindo, porque a França é, digamos, tradicionalmente, um país que emana a cultura. E, no caso, nós estamos usando isso a favor do reino de Deus. Aí, queridos, eu estou aqui hoje conversando com o pastor Jorge Pinheiro e sua esposa, Naira Pinheiro, eles que são os líderes da missão Cruz Huguenote. Eles são doutores formados lá na França, doutores em ciência da religião, né? O que dá a eles assim, muito mais consistência ainda para poder tratar das questões religiosas num lugar com tantos preconceitos, com tanta intolerância. Pastores, e aí, quais foram as principais dificuldades que vocês enfrentaram ali na França, diante até de um certo bairrismo do povo francês que privilegia e valoriza tanto sua própria cultura? Uma das exigências fundamentais de um pastor brasileiro que vai é falar francês. Se ele não falar francês, é impossível ele entrar na igreja e ser aceito pela igreja. Ele tem que pregar em francês, fazer aconselhamento em francês e conhecer a cultura. Ou seja, ele tem que estar predisposto a se tornar, embora se mantendo um brasileiro, a se tornar culturalmente e de coração um francês. Isso é algo que tem que ser natural no processo. Por isso, é difícil que ele vá para lá sem ter os 2 anos de, digamos, acompanhamento e orientação aqui no Brasil. E vocês, tendo vivido essa cultura, inclusive estudado lá, isso ajuda extraordinariamente, né, pastor e pastora? Com certeza. Quais são os frutos do trabalho de vocês até aqui? Essa é uma grande questão, né? Na verdade, assim, hoje nós temos pastores em todas as igrejas. Nós temos pastores, nós estamos com 13 pessoas, incluindo eu, 13 pastores e famílias. São cerca de 10 igrejas, mas eu tenho que dizer que uma igreja é uma paróquia, não é? E essa paróquia, ela inclui 13 cidades. Então, o pastor que cuida dessa paróquia, ele tem, de fato, 13 igrejas. Aí eu conto 13 igrejas, mais 9, nós hoje falamos a 20, estamos, né? Via Missão Cruz Huguenote em 22 igrejas. Mas eu diria mais, tem mais uma questão. Por exemplo, ali onde nós estamos, né, temos uma comunidade, isso ocorre com cada um dos nossos pastores, mas também conosco. Embora a gente não esteja locado numa igreja, né, estejamos focados numa igreja, nós temos também o nosso rebanho, digamos assim. Né? Nós temos uma grande comunidade de brasileiros. Há muitos brasileiros na cidade onde a gente mora, né? Mas também de outras nacionalidades, pessoas de outras nacionalidades, e mesmo franceses e francesas, que estão, então, digamos assim, debaixo da nossa influência e também do nosso cuidado, né? Pastoral e também cuidado em geral. E, então, é isso que o Jorge se refere quando ele diz, né? Essa área de influência de cada um dos nossos pastores, de cada um dos nossos famílias pastorais missionárias. Né? Só me falando que eu sou pastora, tá? Me chamo de pastora. Eu sou Cíntia, sou da religião, mas não pastora, só para esclarecer.
Tá bom, tá bom. Mas é porque você, como você mesmo falou, tem um grupo de pessoas seguindo, né, a sua orientação, você está pastoreando essas pessoas. Então, no melhor sentido da palavra, me permita, você é uma pastora. Né? Quando a gente normalmente fala sobre resultados, a nossa tendência é sempre falar em números, né? Porque parece que só os números traduzem resultados, mas eu ousaria dizer que, muito além dos números que vocês trazem aqui de pessoas, de igrejas acompanhadas, realmente o resultado do trabalho de vocês, de pregar o evangelho, de cuidar das pessoas, de disseminar, né, o evangelho de Cristo, as boas novas de Cristo, isso a gente não pode medir. Né? Isso a gente não pode medir. Realmente, ele é incomensurável. E isso, na verdade, é o que importa. Quanto que a gente está garantindo que a missão que o Senhor Jesus deixou para a gente aqui, ela esteja sendo cumprida em todos os lugares. É isso que vocês estão garantindo que aconteça ali na França também. Né? O nosso tempo aqui já está quase chegando no final, aliás, quase já chegou no final, mas eu tenho ainda 2 perguntas. Se alguém quiser se engajar nessa missão com vocês, é possível? Como que faz? Em primeiro lugar, ele tem que ser um pastor, não é? Fez faculdade, seminário, teologia, foi ordenado por uma igreja. Essa igreja tem que apoiá-lo. Isso é muito importante, ou seja, tem que respaldá-lo, acompanhá-lo, não somente em oração, mas também, digamos, em recursos financeiros, porque as igrejas são pequenas, essas igrejas têm poucos recursos, e quando o pastor vai para lá, a igreja entra com uma parte, normalmente procura dar, digamos, a casa, o alojamento, mas não dá para cobrir tudo. Então, ele tem que ter também o respaldo da igreja, ou de amigos, ou de outras igrejas que levantam o sustento dele, ou parcialmente o sustento dele lá. Ele pode entrar em contato conosco, não é? É facinho, eu posso deixar depois com o Celeste, com a TV, formas de entrar em contato conosco, e nós vamos trabalhar com ele ligado à igreja dele. Entende? Ele não é um ir sem ter apoio e sem ser, digamos, referenciado por uma entidade cristã. Quais as principais necessidades de vocês? A principal necessidade é ser um pastor e sentir chamado. Onde vocês? Nossas necessidades são as mesmas de todos os pastores. Precisamos de uma retaguarda de oração. São muitas as dificuldades do dia a dia e do projeto. E precisamos também de recursos. Por quê? Porque hoje temos uma diferença de câmbio assustadora. Então, quando recebemos uma quantia brasileira, né, glória a Deus por isso, ela tem que ser dividida, às vezes, por 6. Então, isso faz com que nós necessitemos sempre de ajuda e respaldo financeiro para as viagens que fazemos, contatos, etc. Quem quiser ajudar, faz como, pastor? Quem quiser ajudar, a coisa mais fácil é o Pix. Creio que vocês têm o nosso Pix. Fica à vontade para veicular. Perfeito. Pastor Jorge, doutora Naira, muitíssimo obrigada pela presença de vocês, pela gentileza de compartilhar com a gente esse trabalho tão importante que vocês realizam. Que Deus possa abençoar abundantemente tudo que vocês fizerem, o trabalho de vocês aqui, lá na França, e onde vocês colocarem os pés de vocês. Tá? Que Deus abençoe abundantemente. A sua despedida de vocês para o nosso telespectador. Em nome de Jesus, como oração,
eu quero dizer para aqueles que nos ouvem e nos veem, que o Senhor os abençoe e guarde. Que Ele resplandeça a luz dele sobre vocês e lhe dê a cada um a paz. Amém. Muito obrigada. E fica aí o desafio para vocês também, aqueles que gostariam de contribuir, de orar, e aqueles que gostariam de ir, que sentem o chamado. Nós deixamos aqui o desafio para vocês e agradecemos a oportunidade de lançar esse desafio por meio desse programa. Muito obrigada a vocês. Obrigadíssima, obrigadíssima. Eu conversei com o pastor Jorge Pinheiro e sua esposa, a pastora Naira Pinheiro, eles que são líderes da missão Cruz Huguenote e também são doutores em ciência da religião formados ali na França, a quem agradecemos a participação, assim como agradecemos a você também que esteve conosco até agora. Até a próxima.